Olá pessoal, boa noite. Vamos fazer a correção dessa segunda atividade da semana 4, a influência da pressão nas mudanças de estado físico da matéria. A gente viu na aula anterior, na atividade anterior, que a pressão e a temperatura são os dois fatores responsáveis pelas mudanças de estado físico da matéria. Só que na atividade anterior a gente estudou mais a influência da temperatura sobre as moléculas de um material, fazendo com que ele se transforme, com que ele mude de estado físico, né? Hoje a gente vai focar mais na pressão, esse outro fator. Eu sei que muitos alunos, quando eu vi as respostas na aula anterior, já sabiam que a pressão tinha um papel fundamental na mudança de estado físico das matérias. Mas eu não sei se essa compreensão, se eles compreendem, melhor dizendo, como é que a pressão atua sobre as moléculas. E é isso que a gente vai ver hoje na aula, dentre outras coisas. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu comecei a atividade com esse texto, né? E eu vou tomar a liberdade de relê-lo, ou pelo menos de citar algumas coisas nele. Esse texto pergunta para você se você sabia que o gás de cozinha, lá dentro do botijão de gás, parte dele está em estado líquido, né? Conforme essa imagem aqui, ó. Então lá no... Alguns alunos usam gás encanado, né? No bairro aí. Mas em muitas casas Brasil afora, acho que a maioria inclusive, usa botijão de gás, né? E é isso que eu estou perguntando, falando no texto. Você sabia que boa parte do gás que está lá dentro está em estado líquido? E aí eu posso, né, imaginar o seu estranhamento, mas se é gás, como que está no estado líquido? Então é o seguinte, o principal componente dessa mistura que tem aí dentro é um gás chamado, é uma substância, melhor dizendo, chamada butano, um derivado do petróleo. E esse butano, normalmente, em condições normais de pressão e temperatura, está em estado gasoso. Só uma curiosidade, essa mistura e o butano, inclusive, não tem cheiro. E é adicionado, né, a essa mistura no interior aí dos botijões uma outra substância que tem cheiro e que permite então que quando haja algum vazamento de gás ou o esquecimento de alguma válvula do fogão aberta, você consiga perceber pelo olfato a presença do gás no ambiente, tá certo? Mas aí voltando, esse gás butano, ele em condições normais de pressão e temperatura fica em estado líquido a menos 138 graus, 138 graus negativos. Tá? E aí um outro estranhamento você pode ter tido, né? Imaginar, mas como? Na minha cozinha a temperatura é a temperatura ambiente, 20 graus, 14 graus, 30 graus, nunca 138 graus negativos. Então, pessoal, o que faz o gás de cozinha ficar em estado líquido dentro do botijão? O fator responsável, né, por essa mudança de estado físico, nesse caso, não é a temperatura. Não é temperatura baixa, porque na sua cozinha a temperatura não chega a menos 138 graus. Nesse caso, o principal responsável por essa passagem de estado físico de gás para líquido é a pressão, tá bom? Então, quando o gás de cozinha é envasado, ou seja, quando ele é colocado dentro de um recipiente, do botijão no caso, ele é altamente comprimido, até para que se consiga aproveitar melhor o espaço, né? A mesma coisa vale, por exemplo, para o oxigênio que se usa nos hospitais, que o pessoal está usando no combate, no tratamento da Covid, né? Infelizmente faltou deles em Manaus, mas não vamos comentar isso aqui agora. A mesma coisa, esses gases hospitalares dentro de cilindros, né? Também são empurrados, pressionados,
E é isso que faz com que as moléculas fiquem tão aproximadas, tão juntinhas, que o material passa de gás para líquido. Tá bom? Então, agora, como eu já dei essa explicação, como você já viu aquela imagem acima, como você já tinha lido aquele texto, ficou fácil responder a questão 1, né? Então, está perguntando aqui, né? O que acontece com as moléculas de um material, especialmente de gases e vapores, quando a pressão sobre elas aumenta, ou seja, quando elas são empurradas umas contra as outras? Então, é o caso dessa imagem aí, né? Você tem ar dentro da seringa, a seringa está sendo tampada com o dedo e com a outra mão a pessoa está empurrando o êmbolo, né? O êmbolo é essa peça aqui do instrumento. E ela empurra então esse ar contra as paredes e diminui ali o espaço. E o que acontece então com as moléculas? Elas se unem, elas se aproximam. Claro que na injeção aí não a tal ponto de formação de líquido, né? Mas no caso do gás de cozinha, sim, tá bom? E quando a pressão diminui? Né? Quando a pressão sobre as moléculas diminui, o que pode acontecer? Bom, pessoal, pode acontecer o contrário. As moléculas podem ganhar espaço, né? E se elas estiverem no estado líquido, por exemplo, elas podem, dependendo da substância, passar para o estado gasoso. Tá bom? É o que acontece, por exemplo, quando você gira o botão lá do fogão, abre a válvula do gás, né? Aquele líquido comprimido dentro do botijão de gás ganha espaço e rapidamente as moléculas daquele material se afastam e ele se torna um gás. Tá certo? Entendido? Dúvidas lá no mural. Infelizmente essa aula não é online, mas eu estou me prontificando a responder as dúvidas de vocês. Embora eu acho e acredite que está claro até o momento. Pessoal, esses textos que eu coloco, essas imagens, às vezes alongam um pouco a atividade, mas se você comparar com textos de livros didáticos, de apostilas, a gente vai usar apostila, tá? Mas às vezes eu dou preferência a um texto mais curto. Eu mesmo já fiz isso, muitos professores fazem, de pedir para vocês lerem um capítulo inteiro, para depois fazer exercício, entender a matéria, e eu prefiro trabalhar com noções mais curtas, textos mais curtos, eu acho que isso facilita, tá bom? E uma coisinha, um trechinho vai levando ao outro, e é tudo muito bem pensado. Se vocês olharem aqui, ó, abaixo do título da atividade, aqui estão todos os objetivos que eu quero que vocês alcancem fazendo essa atividade. Então, cada um dos exercícios tem a ver com cada um desses objetivos aí, certo? Então, continuando. Daí eu coloquei um texto aqui, a gente não vai ler esse texto, mas vamos nos atentar à imagem. Então, você tem aqui uma imagem, né, do aquecimento de um líquido, pode ser qualquer líquido, água, por exemplo, né? E no destaque você tem um detalhamento do que está acontecendo aqui. Então você tem formação de bolhas nesse líquido, tá vendo aqui, ó, bolha, né? E eu gostaria que você pensasse, olha só, tanta coisa para pensar, eu quero que você pense nisso agora, né? O mundo acabando e a gente falando de bolha. Mas vamos esquecer um pouco o mundo lá fora. O que é uma bolha? Quando a água está fervendo e havendo a formação de bolhas, o que é, ao final das contas, uma bolha? Né? Se você parar para pensar, uma bolha é um espaço dentro de um líquido em que houve formação de vapor ou de gases, né? E esses gases se expandem, lembra disso que as moléculas se afastam? Então houve ali expansão do material, só que esse material está rodeado por líquido. Não é isso que é uma bolha? Muito bem, então existe uma força
uma pressão, né, interna em direção ao meio externo, como mostra a imagem. E ela vai em todos os lados e direções formando a bolha. Tá bom? Mas a imagem também está mostrando, olha aqui acima, que existe uma outra pressão, uma outra força agindo sobre o líquido, que é a pressão atmosférica. E aí eu coloquei aqui do lado uma outra imagem, né, mostrando no nosso corpo como a pressão atmosférica age. Então ela age, pessoal, em todos os sentidos, em todas as direções, de dentro para fora, de fora para dentro. E ela é tão equilibrada que a gente nem chega muitas vezes a percebê-la. Na maior parte do tempo a gente não a percebe. Porém, ela existe e ela é forte. Porque pense só, são quilômetros de ar sobre as nossas cabeças, né? Atmosfera, né? Então, todos esses gases, quilômetros da coluna de ar sobre as nossas cabeças, faz sim uma pressão de cima para baixo e em todas as direções e sentidos também. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, o que eu quero que vocês entendam é que tem uma briga, uma luta aqui de pressões, de forças dentro da bolha tentando expandir e uma pressão de cima para baixo, né, no líquido, que é uma força contrária à formação de bolhas. Estão entendendo que existe uma disputa, uma guerra entre as pressões aí? Claro que isso tem até a ver com a panela de pressão, mas é um assunto um pouquinho complicado, mas tem a ver com o cozimento de alimentos em panela de pressão, inclusive. Tá bom? Mas eu não vou falar disso porque eu sei que isso dá um pouquinho de nó na cabeça dos alunos, experiência de sala de aula. Mas continuando, se vocês quiserem saber sobre isso, vocês postam lá e respondam, tá bom? Então, por que eu coloquei esse textinho, essas imagens aqui? E dá trabalho fazer isso, viu? Sou eu que faço. Porque a próxima questão, a questão 2, tem a ver com isso, né? Então, por isso que é um passo a passo. E é importante que você siga esse passo a passo para ir desenvolvendo os raciocínios que eu quero que você desenvolva, tá bom? Então aí tá na questão 2 e começa com uma pergunta, né? Ela questiona você se você sabia que na Lua não tem atmosfera. E um dado interessante é, se não tem atmosfera, não tem ar. E se não tem ar, não tem pressão do ar. Então, num ambiente sem atmosfera, né? Se houvesse algum líquido em ebulição, seria muito mais fácil esse líquido ferver do que num lugar que tem atmosfera. A formação de bolhas seria mais fácil e em temperaturas mais baixas. Por exemplo, a água em condições padrões e normais de pressão e temperatura na Terra entra em fervura e forma bolhas a 100 graus Celsius. Se na Terra não tivesse atmosfera, com certeza essa temperatura seria outra, tá bom? Ou até nem aconteceria ebulição, talvez passasse o material de sólido para gasoso sem passar pelo estado líquido. Vamos aqui, ó. A gente vai comentar isso depois. Bom, vamos comentar exatamente nessa questão, né? Então eu estou perguntando aqui agora em letra maiúscula. Como você acha que as moléculas de água em estado sólido, quer dizer, um cubinho de gelo, né? As moléculas de um cubinho de gelo se comportam sem receber pressão? Então vamos imaginar que um astronauta na Lua expõe um cubo de gelo ao solo lunar, né? Tira da nave e deixa lá no solo lunar. Nessa situação, quais mudanças de estado físico devem acontecer e com que velocidade? Explique, ok? E aí eu estou pedindo para você pensar na pressão e não na temperatura. Porque embora os dois fatores ajam ao mesmo tempo, né? Às vezes um deles é mais importante que o outro em determinada situação. E para a gente entender nessa atividade o papel da pressão, a gente precisa esquecer um pouquinho da temperatura.
Bom, além disso, na temperatura, desculpe, na Lua, há temperaturas muito baixas. Então você podia influenciar aí a sua resposta, essa informação podia influenciar a sua resposta e você dizer uma outra resposta pensando na temperatura. E eu não quero que isso aconteça. Deixa eu olhar aqui o que os alunos responderam. Peraí que eu não abri a atividade, esqueci de abrir a atividade, mas estou abrindo já. Que questão é essa? Questão 2. Muito bem. Olha aqui o que um aluno respondeu. Não sei quem é esse aluno. As moléculas ficariam afastadas umas das outras. Ocorre a mudança do estado sólido para o gasoso. Fusão. Não é fusão, tá? Só uma pequena correção. É isso mesmo. Ocorre essa passagem que você está falando, de sólido para gasoso. Isso chama sublimação, não é fusão. Fusão é de sólido para líquido. Belezinha? Para que a água no estado sólido passe para o estado líquido, necessita receber energia, que fará com que a agitação molecular aumente. Certo. Então, pessoal, claro que essa resposta era pessoal. Esse aluno acerta quando ele diz que haveria passagem de sólido para gasoso, que haveria, ou seja, sublimação. E é isso mesmo, as moléculas desse material, sem pressão alguma, se afastam a uma tal velocidade que esse material nem passa pelo estado líquido, ele passa diretamente para gasoso, tá bom? Obviamente o aluno não tinha como saber isso, mas ele podia e ele fez isso, pensar sobre o assunto, porque a gente está nessa fase de aprendizado e mais do que acertar ou errar, é importante pensar sobre o assunto, beleza? Então eu coloquei aqui. Eu coloquei a resposta, nem vou ler porque é exatamente o que eu disse. Entenderam? Ok? Dúvidas no mural, por favor. Questão 3, vamos lá. Essa questão, confesso a vocês, ela é um tanto mais complexa, um tanto mais complicada. Eu estou dizendo aqui na questão que existem algumas temperaturas especiais, chamadas de ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? É a temperatura na qual uma substância passa de sólido para líquido ou de líquido para sólido. Então vamos pensar no caso da água, que é clássico, né? Esse material. A água em estado sólido, quando ela é gelo, se ela estiver recebendo o calor do ambiente, quando ela atingir 0 graus, ela começa a entrar em processo de fusão, tá bom? Abaixo de 0 graus, a água, em condições normais de pressão e temperatura, é sólida. Quando eu falo em condições normais de pressão, pessoal, eu estou falando da pressão da atmosfera ao nível do mar, tá bom? Então, tem o mar, ao nível do mar, ali em cidades costeiras como Santos, é dessa pressão do ar que eu estou falando. Porque a pressão do ar é diferente em diferentes pontos, em diferentes altitudes. Por exemplo, se você subir a serra e estiver no interior ou mesmo em São Paulo, na cidade de São Paulo, é uma altitude maior, é mais elevado. Então, note que a coluna de ar sobre a cidade de São Paulo é menor que a coluna de ar que existe sobre Santos. Portanto, a pressão aqui é menor que a pressão aqui. Menos ar, menos pressão atmosférica. Mais ar, mais pressão atmosférica. Agora, voltando ao nosso raciocínio. Então, nessas condições, a água a 0 graus passa a derreter, a entrar em fusão. Agora, se a água estiver em estado líquido e estiver perdendo calor,
Quando ela atingir 0 graus, ela começa a entrar, a se transformar em sólida. Belezinha? Acima de 0 graus, ela será líquida. Agora, claro, tem o outro ponto, o ponto de ebulição. Então, qual é o ponto de ebulição da água? Ou seja, em que temperatura a água entra em fervura, né? Nessas condições normais aí que eu tenho dito. Ela entra em fervura a 100 graus Celsius. Acima de 100 graus, ela é vapor. Abaixo de 100 graus, ela é líquida. Abaixo de 100 graus, entre 0, entre 1, né, e 99 graus, ela certamente é líquida. Tá bom? Muito bem. Se um líquido estiver recebendo calor, ou seja, sendo aquecido, quando ele atingir 100 graus, forma bolhas nele. Nas condições que eu disse. Se um vapor... Não, esqueço que eu ia falar. Entenderam? Ponto de fusão e ponto de ebulição. E a gente vai ver aqui algumas substâncias, porque dependendo da substância, o ponto de fusão é diferente do ponto de fusão e de ebulição da água, né? Isso, inclusive, é uma propriedade de cada material, uma característica bem própria. Bom, vamos começar pela água. Tem um outro detalhe. Então, o que o exercício está pedindo? Num freezer doméstico, com a temperatura de 25 graus negativos, qual é o estado de cada substância aí da tabela? Tá bom? E aí, então, você tinha que olhar o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada uma das substâncias, pensar aí na temperatura de 25 graus negativos e assinalar se a substância nessa temperatura, 25 graus, estaria em estado sólido ou líquido ou gasoso. Belezinha? A água, pessoal, obviamente 25 graus negativos é menor do que o ponto de fusão, é menor que 0 graus. Então, se é menor que o ponto de fusão, obviamente a água em menos 25 estará no estado sólido. Agora vamos pensar no chumbo, seguindo a ordem aqui das respostas. O chumbo, pessoal, vocês estão vendo aí que ele passa de sólido para líquido em 327 graus. E passa de líquido para gasoso, sim, é um metal, mas se você aquecer muito ele vira um gás. Ele passa de líquido para gasoso em 1749 graus. Pergunto a vocês, 25 graus, estaria onde aqui? É maior que 1749, é menor que 327 ou está entre esses dois números aqui? É menor que 327. Então, é o mesmo caso da água. Se a temperatura está abaixo do ponto de fusão, o chumbo está em estado também sólido. Tá bom? Eu sei que essa atividade causa nó na cabeça dos alunos, mas é interessante a gente pensar nos pontos de fusão e ebulição para entender uma série de fenômenos e também para entender o seguinte, que os caras que trabalham nas indústrias, que fabricam uma série de materiais, por exemplo, motores de carro, equipamentos elétricos, eletrônicos, eletrodomésticos, tudo que é tipo de máquina, você precisa saber o que material é feito cada componente, qual a temperatura, os pontos de fusão e ebulição do material. Imagina você está andando de carro e lá as peças do freio, aquelas ligas metálicas, tem um ponto de fusão muito baixo. Então aquele material deixa de ser sólido e vira líquido. Balbal freio, né? Você vai bater o carro. Então os engenheiros têm muita preocupação com esses dados. Beleza? Muito bem, pessoal. Mercúrio. Olha só o mercúrio aqui, ó. Menos 38,8 graus é o ponto de fusão. E 356 o ponto de ebulição. Vamos pensar em 25 graus negativos. É menor que 38 graus, é maior que 356 ou está entre os dois?
Então, pessoal, menos 25 graus está entre as duas temperaturas. Se está entre as duas temperaturas, é um líquido, tá bom? É a mesma coisa que a água. Se está entre o 0 e o 100, ou seja, se é 1 até 99, é líquido, tá bom? O álcool, olha só. Ah, não, o álcool não. O álcool agora. Legal a gente falar do álcool porque a gente está usando bastante, né? E observando que o álcool evapora com muita facilidade. Então, o ponto de fusão do álcool é menos 114. E o de ebulição é 78. Ah, tem um outro detalhe muito importante, pessoal, que também tem a ver, né, com as operações industriais, mas que tem a ver com esse assunto dos pontos de fusão e ebulição, porque quando você precisa fazer separação de misturas, de componentes de uma mistura, você precisa saber qual é o ponto de ebulição delas. Então, por exemplo, isso tem a ver com a produção do etanol, do álcool que a gente usa, né? Porque o álcool que a gente usa, ele está misturado a outros caldos lá da cana-de-açúcar e você precisa ferver esse líquido. E quando essa mistura chega a 78 graus, existe a evaporação, a ebulição, né, do álcool, e você capta esse álcool num destilador e transforma esse álcool, depois faz ele passar por um resfriamento e obtém ele em estado líquido. Você retira ele daquela mistura de outros caldos. A mesma coisa tem a ver com a separação dos componentes do petróleo. Também é um processo semelhante, até mais complexo. Então, gente, a menos 25 graus, qual é o estado físico do álcool? Menos 25 graus está aqui, ó, entre essas duas temperaturas. Então, o mesmo caso. Se você colocar álcool no congelador, pessoal, não vai congelar. Pode fazer o teste. A não ser que seu congelador esteja alcançando a temperatura de 114 graus negativos. Então, é líquido também. Metano. O metano é um gás, né? Um gás considerado estufa. Menos 25 graus. Menos 25 graus, pessoal, é menor que menos 183 graus negativos ou maior que 162, ou ainda está entre as duas temperaturas. Então, pessoal, menos 25 graus é maior, não está mais próximo do zero ali, né? Do que 162 graus negativos. Então, a menos 25 graus, o metano seria um gás. Belezinha? E por fim, o ácido acético, que é o ácido presente no vinagre, né? Olha aqui, menos 25 graus é menor que o ponto de fusão. Então, se você colocar ácido acético no congelador, no freezer a menos 25 graus, essa substância congela. Belezinha? Eu sei que esse assunto, mais uma vez digo, é complicado, mas me prontifico a responder as dúvidas. Belezinha? E concluindo então a questão 4. Essa questão, pessoal, ela tá aí para você pensar na importância das mudanças de estado físico, né? A gente não pode ir estudando as coisas sem pensar no porquê delas, na importância delas. Então, eu estou falando assim, ó, pedir para você imaginar a seguinte situação. Imagine que as moléculas do planeta decidissem, tivessem o poder de decidir, né? Que independente da pressão e da temperatura, elas ficariam no mesmo grau de agitação no qual se encontram. Se elas fossem capazes de fato de cumprir com essa promessa, pessoal, não haveria mais mudança de estado físico, porque se a gente pensar bem, uma matéria não muda de estado físico quando as suas moléculas se agitam mais ou se aproximam. Não é isso que faz com que elas mudem? Não é a agitação molecular ou o afastamento ou barra aproximação das moléculas? Né? E não é a temperatura e a pressão que age sobre esse afastamento, sobre essa aproximação, sobre a agitação molecular? Então, se elas decidissem e se pudessem cumprir com isso, de não
mudar o seu grau de agitação e afastamento ou aproximação, isso significaria que os materiais deixariam de mudar de estado físico. E aí eu peço para vocês, nesse exercício, escrever 3 exemplos de passagens de estado físico que são muito importantes para o planeta ou para a humanidade. Tá bom? E aí, que você explicasse por que essas passagens de estado físico não poderiam deixar de acontecer de jeito nenhum. O que aconteceria caso elas parassem de acontecer? Vamos ver o que os alunos disseram. Eu sei que eu já corrigi uma atividade semelhante na outra escola e eles tiveram dificuldade até de entender a questão. Mas vamos ver como vocês saíram. Um aluno disse aqui, não entendi. Mas, pessoal, olha, uma leitura mais calma e eu vou até aproveitar para dar uma orientação. Então, tudo que está em minúsculo aqui é uma introdução, é algo para fazer você despertar para o que eu vou pedir aqui, o que está em maiúsculo. O que está em maiúsculo é, de fato, o que é para você executar, o que é para você fazer na questão. Eu destaco, até para facilitar, tá? Então, uma leitura acurada, com calma, com paciência, você consegue entender sim. Então o aluno respondeu aqui. São 3 exemplos de passagens de estado físico que são muito importantes para o planeta e ou para a humanidade. A ebulição da água que está na superfície terrestre, pois a água em estado gasoso irá para a atmosfera, proporcionando o surgimento de nuvens e, por conseguinte, a chuva. Perfeito, não é? Esse aluno aqui entendeu perfeitamente. E aqui ele continua, dá um outro exemplo falando da chuva. Deixa eu ver se ele fala de um outro estado. Aqui, fusão. A fusão dos metais, pois com a fusão dos metais eles podem ser modelados em diversas formas para depois fundi-los novamente em estado sólido, proporcionando assim diversas máquinas e metais presentes na sociedade. Cabra bom. Muito boa a resposta, né? Então, quando você derrete um metal, uma liga metálica e faz ele voltar ao estado sólido, normalmente você transforma isso em fios, em chapas, em equipamentos, você dá outra forma a esses materiais, né? Perfeito. Eu disse aqui, deixa eu ver, complementar, porque esse aluno tocou num ponto igual ao meu. Por exemplo, fusão. Eu coloquei isso na minha resposta aí. Se a neve de várias montanhas não derreter no verão, muitas populações localizadas próximas às cordilheiras ficam sem suprimento de água. Porque no verão essas águas presas na neve, em gelo, derretem e formam muitos rios e reservatórios de água. No Peru, por exemplo, em vários países da América do Sul, aí na Cordilheira dos Andes, né? É um exemplo. Vaporização, o aluno falou e o exemplo foi igual ao meu, e condensação. Então, eu estou colocando aqui. Se o vapor não transformar-se em água líquida, que é a condensação, aliás, pessoal, a imagem do cabeçalho é uma imagem de água condensada, tá bom? Nessa imagem aí é o caso do vapor da água presente no ar ter encontrado uma superfície fria e ter perdido calor para essa superfície e ter voltado para o estado líquido. Tá bom? A gente vê muito isso em latinha de refrigerante tirada da geladeira, não é verdade? E por fim, pessoal, condensação. Se o vapor não transformar-se em água líquida, não há formação de nuvens. Sem nuvens não há chuvas, e sem chuvas não há formação de muitos rios. Imagine a catástrofe para a agricultura, a humanidade passaria fome e muito dela morreria. Tá bom, gente? Então, só para a gente pensar na importância, o que é muito relevante,
porque a gente não pode ir aprendendo as coisas mecanicamente sem pensar sobre elas. Tá certo? Então, um grande abraço, espero que vocês tenham entendido. Dúvidas já sabem. Até mais, boa noite. Tchau, tchau.